Bem-vindos ao episódio especial do podcast do Ateliê. Eu sou a Eloisa. Eu sou o Fernando. E hoje estamos a gravar aqui de Lessa da Palmeira, onde tivemos a oportunidade de participar no Portugal Digital Summit de 2023. Neste episódio nós vamos falar sobre o impacto da inteligência artificial nos nossos negócios, no e-commerce e no nosso dia-a-dia. Fiquem por aí. E aqui estamos nós, a gravar de Lessa da Palmeira. Portanto, como podem ver, o nosso background está diferente. Porquê? Porque esta semana participámos no Portugal Digital Summit. Basicamente é uma conferência onde nós ouvimos uma série de oradores a falar sobre as novidades da tecnologia, o impacto que a inteligência artificial vai ter em várias áreas, e hoje, neste episódio, vamos falar assim muito brevemente sobre os principais temas que nós quisemos aqui destacar de todas as 28 palestras / painéis que participámos. Portanto, se calhar eu começo, não é? Uhum. O primeiro tema que eu quero trazer aqui é o impacto da inteligência artificial no e-commerce. E isto pode ser dividido em várias áreas, várias coisas, porque o e-commerce não é apenas ter uma loja online, é muito mais do que isso. Uma das coisas que foi abordada foi a diferença entre nós termos um omnichannel e um omnichannel. Quem já conhece o nosso trabalho e sabe aquilo que nós estamos a desenvolver com a Good Store, a nossa ideia é criar uma experiência omnichannel na compra dos produtos. Mas a verdade é que a nova tendência é o omnichannel. E o que é isso? É nós conseguirmos dar no canal certo, à pessoa certa, com a idade certa, com a localização certa, com por exemplo, o tempo certo, as coisas que a pessoa deseja. Ou seja, é nós conseguirmos usar a informação que nós recolhemos do comportamento da pessoa e conseguir chegar à pessoa no momento certo. Enquanto que o Omnichannel é chegarmos aos clientes através de vários canais sem muitas vezes, às vezes, sabermos qual é que é o melhor canal para cada cliente. Portanto, o Omnichannel aqui vai ser muito potenciado, muito potencializado ou muito... Vai-se tirar partido disso, não é? Nós vamos conseguir tirar partido do Omnichannel através da inteligência artificial, porque ela ajuda-nos a processar a informação que vamos recolher e ajuda-nos também a criar o conteúdo certo para os nossos clientes, no canal certo, ao momento certo. Portanto, é uma das grandes tendências que nós vemos. E, por exemplo, marcas que vocês provavelmente conhecem, que já estão a usar um pouco o Omnichannel. Uma das que lá esteve foi a Vila Galé, em que eles explicaram que têm usado, por exemplo, a Avance TV para chegar aos clientes nos Estados Unidos. Portanto, eles não ficam apenas pelas redes sociais, eles procuram usar outros meios mais adequados para chegar ao tipo de cliente que é o cliente alvo da marca. Temos também a Delta Q, que não sei se conhecem, mas recentemente lançou uma nova experiência de tirar café, que é aquela do Rise, em que nós temos uma caneca e o café vai subindo, daí o nome Rise, e eles criaram assim um grupo de First Risers, como a senhora explicou, que estiveram a acompanhar muito de perto o desenvolvimento dessa solução e também puderam dar o seu feedback de maneira a conseguir melhorar portanto, a experiência para depois todos os outros consumidores. Então aqui o que é que eles fizeram? Criaram uma comunidade assim mais pequena em que estavam mais próximos. Depois temos o Continente, que eu não sei se tu sabes, Fernando, é a empresa que tem o maior, ou o cartão de fidelização com maior cobertura a nível nacional. Portanto, eles têm milhões de dados sobre cada um de nós, porque provavelmente as pessoas que nos estão a ouvir também fazem compras no Continente. O que é que eles fazem? Eles usam essa informação sobre o comportamento do utilizador para dar uma experiência personalizada. E agora a inteligência artificial ainda vai ajudar mais nisso, porque vai conseguir prever inclusive certos comportamentos e certas preferências que o utilizador vai ter, tendo em conta toda a sua... o seu contexto, o contexto da idade, o contexto das últimas coisas que ele comprou, pronto. Então isto aqui é uma forma de levar a experiência personalizada a um nível ainda mais profundo e ainda mais personalizado, que vai
também aproximar as pessoas das marcas. Mas há outra forma de aproximar os consumidores das marcas, que é, por exemplo, estar no metaverso. Não sei se reparaste, Fernando, que a uma dada altura o metaverso estava muito no hype, não é? Toda a gente queria, quer ter. E de repente, quando chegou o ChatGPT e a inteligência artificial, aquilo pareceu que caiu assim um pouco, mas na verdade o metaverso é mais um canal de marketing e que não é para todas as marcas, na verdade, há marcas para quem se calhar não vai fazer sentido estar no metaverso, mas muitas marcas vão poder explorar o metaverso para criar aqui comunidades mais próximas, para fazer, por exemplo, o lançamento de NFTs e explorar toda essa componente digital para trazer pessoas de diversas partes do mundo a um espaço só, porque acho que aqui a grande mais-valia do metaverso é não haver barreiras, é tu realmente conseguires estar com pessoas de todo o mundo a partir da tua casa, que é uma coisa que com a Covid acabou por tornar-se ainda mais importante. Portanto, temos aqui esta forma de criar aqui uma comunidade, de criar uma proximidade entre as marcas e os consumidores. No teu ponto de vista, o que é que coisas mais é que podemos aqui trazer para a criação dessa proximidade e para realmente as marcas estarem no sítio certo, à hora certa, para chegar às pessoas certas? Acho que tu já disseste praticamente tudo o que havia a dizer relativamente a isto. Realmente falou-se muito sobre o Opti-Channel e principalmente, às vezes nem sempre associado ao termo Opti-Channel, mas falou-se muito sobre utilizar a informação para, em vez de nós estarmos a ir um bocado à pesca e usarmos uma rede para tentar apanhar o máximo de leads possíveis, é procurar falar a mensagem certa para o cliente certo. Ou seja, porque muitas vezes as pessoas têm a ideia de que o marketing, o trabalho de quem faz marketing, é convencer a pessoa a comprar. E não é propriamente assim que funciona. A pessoa, na verdade, já tem que ter alguma intenção ou algum desejo ou alguma coisa para que se consiga trabalhar do lado do marketing e a pessoa então querer comprar o produto ou o serviço que nós estamos a vender. E eu acho que o Opti-Channel vai ajudar a focar muito os recursos das empresas em chegar aos seus clientes preferenciais, aos clientes que precisam do serviço, que precisam dos produtos que a empresa tem para oferecer no momento certo e até mesmo chegar com os produtos ou com os serviços certos. Eu ouvi um painel em que esteve a diretora de marketing do Leroy Merlin e ela estava a dizer que eles, como vendem tantas categorias diferentes de produtos, às vezes não é trivial, não é? Fazer a comunicação para o cliente certo, no momento certo da vida dele, porque o cliente, para querer comprar, ele vai ter de se identificar com a mensagem que tu estás a passar e existem muitas histórias diferentes, não é? Ela disse, por exemplo, pessoas que vão ter agora o primeiro filho e querem criar um quarto, vão ter conteúdos diferentes, vão ter acesso a informações diferentes do que as pessoas que, por exemplo, querem renovar a cozinha, não é? Estão no projeto da cozinha e depois mesmo duas pessoas que têm o projeto ou que têm o objetivo de renovar uma cozinha vão estar em fases diferentes deste processo. Algumas vão estar na fase, se calhar, do sonho, de como é que vai ser, como é que nós vamos querer e pensar e imaginar, em que nessas pessoas não é tanto tu tentares apresentar logo o produto, mas é apresentares as ideias. E do outro lado, se calhar já é mais a parte de, ok, estás pronto para comprar, sabes fazer o planeamento ou precisas de ajuda de um profissional para te ajudar e fazer o planeamento do teu projeto e dizer o que é que vais precisar de comprar, ou até mesmo contratares a equipa que vai fazer a instalação de certas coisas. Portanto, eu acho que isto é muito importante porque uma das coisas que eu ouvi também em alguns painéis é as pessoas não gostam de publicidade. Não, já estão vacinadas contra isso. Sim, e eu ouvi também o outro lado que não é que as pessoas não gostem de publicidade, elas não gostam de má publicidade e de publicidade que não é direcionada para ela. Ou seja,
se eu tiver numa rede social a fazer scroll e aparecer uma publicidade, e aquela publicidade, para além de estar bem feita e de estar a comunicar bem, não é demasiado agressiva e não é demasiado invasiva, e no fundo está a falar para mim, está-me a acrescentar valor, e está-me a dar informação sobre se queres comprar, sei lá, um cabo de carregamento que dá para todos os dispositivos, podes ir comprar nesta loja. No fundo é informativo e é útil, porque eu sei que quando eu precisar daquele tipo de Produto ou produto, serviço. eu posso dirigir-me àquela loja, não é? E então não é tanto que nós não gostamos da publicidade, nós não gostamos é da publicidade que nós não vamos usar, com a qual nós não vamos ter nenhuma interação, não é? Porque não Não nos é interessa. acionável naquela fase da nossa vida ou naquela Exato. fase. E portanto eu acho que é muito por aí. Inclusive depois, mais à frente, vamos falar sobre os vidros e coisas. Sim, eu agora estava aqui a ouvir-te e estava-me a lembrar também de um dos painéis em que estava, por exemplo, o da Tuga na Cozinha, em que ele estava a explicar que, na verdade, as pessoas querem estar entretidas. Ou seja, a grande mais-valia de, por exemplo, uma marca contratar um criador de conteúdos é que a pessoa já está habituada a seguir aquela pessoa e os conteúdos que a pessoa cria muitas vezes são de entretenimento. Então, o produto, quando aparecer, não vai soar demasiado a publicidade, ou às vezes as pessoas nem se apercebem que é publicidade. Claro, há aqui alguns cuidados a ter. Por exemplo, os valores da marca e do criador de conteúdo devem estar alinhados, porque se não estiverem, aquilo vai dar problemas tanto para o criador de conteúdo como para a própria marca. Mas quando existe ali um alinhamento, quando existe ali uma estratégia, que também não seja só de fazes uma vez e depois deixas de trabalhar com o criador de conteúdo, que seja uma coisa que continua, que perdura ao longo do tempo, vai trazer mais retorno do que one hit, estás a ver? Então há aqui toda essa estratégia de entreter ao mesmo tempo que estamos a publicitar os nossos produtos e os nossos serviços. Claro. Eu penso, por exemplo, um criador de conteúdo, o Tuga na Cozinha, há de fazer receitas ou cozinhados, por acaso não conheço, mas calculo que seja isso. Imagino que marcas de especiarias, marcas de utensílios de cozinha, de eletrodomésticos de cozinha, são sempre patrocinadores que podem estar de alguma forma a ajudá-lo a criar melhor conteúdo, não é? Porque estão a dar-lhe dinheiro que ele pode investir no conteúdo, estão a dar-lhe equipamentos melhores do que aqueles que ele se calhar e também pode ter. E no também fundo, ajudam a pagar as contas para ele ter mais tempo para fazer o conteúdo, porque a verdade é que os criadores de conteúdo também têm esse lado normal de ter contas para pagar, portanto. Claro, e nem sempre conseguem ser full-time, e se conseguissem, ou se conseguirem ser full-time, vão conseguir dedicar-se muito mais e criar conteúdo com mais qualidade e acrescentar mais valor. Mas eu acho que existe sempre este lado, não é? Que é, no fundo, juntar a sinergia da marca que quer aparecer e daquela pessoa que já tem o carisma, já tem aquela atividade, já tem aquela habilidade de produzir o conteúdo que as outras pessoas gostam de ver, juntar as duas coisas e é o win-win. Exatamente, e a audiência dessa pessoa acaba por tornar-se também a audiência da outra, da marca. Há aqui também uma coisa muito interessante que eles disseram, que é, na Ásia, a parte do product placement já está muito, muito mais avançada do que aqui na Europa. E nós temos visto K-dramas e é verdade que realmente eles colocam o produto, tu estás a ver ali aquela série, a tentar perceber como é que aquilo vai se desenrolar, eles metem o produto à frente, eles usam e continuam a desenrolar, portanto, toda a cena sem que tu te apercebas que é uma publicidade. Então acho que é espetacular e provavelmente ainda tem mais coisas. Olha, por exemplo, live shopping, aquela coisa de estar a mostrar o produto e enquanto a pessoa está a interagir, dar-lhe a ferramenta para conseguir comprar o produto enquanto está a ver a live, é muito, muito poderoso. Sim, e eu acho que é uma coisa muito interessante que é, nós já vimos de uma... eu não sei há quantos anos é que existe aquele estilo de anúncios na televisão, mas seguramente há mais de 20, talvez 30,
em que tu tens uma pessoa a mostrar o produto e ligue já e É se tipo a ligar... Lenca, não é? Que está sempre a mostrar as coisas. No fundo, sim, é tipo aquelas publicidades na televisão que são mesmo de venda direta, estão a tentar que a pessoa ligue e quer dizer, isso tira ali um bocado a pessoa do mood do que ela estava a fazer. Eu lembro-me de algumas séries e novelas portuguesas quando faziam a product placement era muito do estilo: ai, já viste este creme da marca X? Agora uso e a minha pele está tão... Uau! Isso não. E isso interrompe a história, não é? Porque a pessoa de repente estava a ver quem é que ia matar quem e afinal apareceu um creme que deixa a pele sedosa. Não tem nada a ver. É verdade. E é aquilo que tu estavas a dizer quando estamos a ver séries da Ásia, quando às vezes também as norte-americanas já fazem isso. Sim. Que é, o produto está lá, a marca não está tapada, está claramente visível e aquilo é quase como se fosse uma mensagem subliminar. Tu depois vais ter uma preferência por aquela marca e nem vais saber porquê. Não, foi porque o teu herói daquela série também estava a consumir aquela marca e tu queres te aproximar daquele herói, tu queres sentir-te um herói e tu vais consumir aquela marca só porque estava lá. Mas então, muitas vezes tu não sabes conscientemente que é por causa disso. Não. Isso é uma coisa mais inconsciente. Mas é aí, no meu ponto de vista, essa é a beleza do marketing. O marketing a sério é esse, é aquele que realmente consegue entrar na nossa cabeça e plantar aquelas sementes para para consumirmos coisas. Claro, nem tudo deve ser consumido e infelizmente o marketing também é usado para consumirmos coisas que não nos fazem bem. Mas é espetacular o poder que o marketing tem para mudar o comportamento dos consumidores e dos seres humanos em geral. Mas é muito interessante. Outra das tendências que a inteligência artificial também vai ainda alavancar mais é o Q-commerce. Eu quando vi Q-commerce eu não sabia o que era, muito honestamente. E depois eles explicaram. Q, que é de quá, é de quick, que significa rápido. Comércio rápido. E nós já tínhamos falado sobre isso no podcast, que é as pessoas querem comprar e no limite em 10 minutos, bater aquilo na mão. E é nisso que as marcas têm investido. Marcas como, por exemplo, o Continente já está a investir numa solução de entrega rápida e de marca própria, que é o Kiko. Temos também a Glovo, que obviamente a proposta de valor é entregar tudo, qualquer coisa, que por exemplo a Uber não entrega, de forma também bastante mais rápida. E depois temos também nos serviços o Oscar, que é também uma startup tecnológica, em que eles fornecem serviços de reparação e agora também de limpeza, entre outros, de uma forma também mais rápida, de forma a que as pessoas tenham confiança na pessoa que vai lá à casa fazer as reparações e também já sabem qual é que é o preço, porque os preços são todos tabulados. Portanto, estamos aqui numa fase em que as empresas investem muito na rapidez da entrega. Portanto, já passámos a fase de chega ou não chega. Agora a gente já sabe que chegam, ou seja, fazemos uma encomenda e a encomenda em princípio vai chegar. Estamos naquela fase de quando é que chega? Eu quero que chegue rápido e eu quero que chegue bem. Portanto, nós consumidores estamos cada vez mais exigentes. A nossa vida também tem estado cada vez mais corrida, porque a verdade é que quanto mais o tempo passa, mais coisas vêm para consumir o nosso tempo. E nesse sentido a AI também vai ajudar, mas falamos sobre isso depois. E aquilo que nós temos é realmente uma tendência a que as coisas sejam mais rápidas, inclusive nas entregas de produtos e de serviços. Já te tinhas apercebido dessa tendência? Sim, claro. Aquela experiência que tivemos com o El Corte Inglês também foi muito porque eles prometiam que entregavam no próprio dia, não é? E é verdade, foi 3 horas? Foi em 3 horas. 3 horas desde a compra até à entrega. E o El Corte Inglês não é assim tão próximo da nossa casa. Da nossa casa, é verdade. Portanto, foi mesmo muito rápido. Quando nós encomendamos o Uber Eats ou quando nós encomendamos alguma coisa que precisamos de uma forma mais imediata. Eu lembro-me uma altura que estávamos fechados em casa por algum motivo, já não sei se era por causa do Covid, e precisávamos de água. Sim, acho e fizemos a encomenda de água no Continente no Uber Eats e, coitado do estafeta, vem-nos entregar a água
E eu acho que eles, entretanto, tiraram a água da aplicação. A culpa foi nossa, né? Que a Eu gente acho que deu sim. muitos litros de água. Eu acho que agora já não dá para comprar packs de 6 E garrafas depois a de gente é 1,5 logo aos litro. 2 ou 3, pois é complicado. Mas pronto, a verdade é que realmente ajuda-nos, não é? É muito cómodo e a gente gosta das comodidades. E eu creio que aquelas marcas que estão, se calhar ainda não estão no online, mas estão a pensar em ir para o online, se calhar comecem logo já a pensar nessa estratégia. Ok, como é que eu posso não somente garantir que estou a entregar, mas que estou a entregar de uma forma rápida. Uhum, E se calhar não só de uma forma rápida, de uma forma sustentável. uhum. Que por acaso um dos painéis foi da DPD, Ok. que eu não sabia de todas aquelas coisas que eles disseram que faziam para ser mais sustentáveis. Olha, uma das coisas é, por exemplo, as carrinhas serem elétricas. Portanto, é uma forma de reduzir as emissões, porque pelo menos na fase em que a carrinha está ativa, não é? A andar de ponto A ao ponto B, não está a emitir tanto quanto um carro tradicional. Claro, não estamos a falar de a pegada na fábrica, porque a gente sabe que os carros elétricos têm uma pegada bastante elevada. Mas pronto, se calhar... Mas existe aqui uma coisa que é, muitas vezes as pessoas querem ter um carro elétrico, mas não andam assim tanto. E do ponto de vista ecológico, se a pessoa não andar muito, não faz sentido um carro elétrico, porque lá está, a pegada da fábrica depois é compensada ao longo da utilização do veículo. Se o veículo, porque as baterias também não duram para sempre, mesmo que não sejam utilizadas, não é? E a gente sabe disso. Nós sabemos disso. Mesmo se o veículo não vai andar muitos quilómetros, a pegada, o acréscimo da pegada ecológica na fábrica não vai ser compensada com a utilização do carro. Nas carrinhas da DPD, Eles eu andam acredito muitos que quilómetros. seja, não é? Porque eles andam muitos quilómetros mesmo, diariamente. Portanto, sim, é muito interessante. Eles conseguem ter carrinhas que aguentam o dia todo para trás e para frente. Ao que consta, sim. O que é que acontece? Eles têm uma relação de 1 para 1 entre carrinha e carregador. Porque Ok. à noite eles têm que ir carregar todas as carrinhas. Sim, interessante. Um dos desafios que eles têm é como é que nós conseguimos aproveitar, por exemplo, a energia solar para carregar as nossas carrinhas Era o que eu se o estava a carregamento pensar. é à noite. Pronto, eu acho que Portugal ainda tem que fazer esse passo, o passo da compensação, ou seja, eu durante o dia estou a meter energia na rede e eu à noite consigo ir buscar como se fosse um saldo, não é? Porque eu acho que é justo. Claro. Se eu investir nos meus painéis e estou a colocar energia na rede, eu à noite deveria ter acesso à mesma quantidade de energia, não será a mesma, porque aqui o grande desafio das energias renováveis é conseguires acumulá-la em baterias, não é? Esta aqui é o grande Existem desafio. sempre perdas, não é? Em todas Existem as sempre etapas. perdas, e então, pronto, ainda não estamos assim tão avançados, mas eu creio que dentro em breve já estaremos. E esse é um dos desafios, por exemplo, a ADPD, ele inclusive explicou isso. Outra das coisas é, eles nas carrinhas também têm um sensor que vai recolhendo as partículas do ar e vai fazendo um estudo que é constante, e isso ajuda a que eles consigam passar, por exemplo, informações às câmaras municipais, aos sítios onde eles costumam passar diariamente, e as câmaras consigam perceber quais é que são os níveis de poluição, quando é que aumentam, quando é que diminuem, perceber quais é que são as causas e, muito provavelmente, mitigar os efeitos. Por exemplo, eles descobriram que volta e meia, naquela zona onde os cruzeiros muitas vezes atracam em Lisboa, tinha picos de poluição. E esses picos estavam relacionados com o quê? Com o atracar dos cruzeiros. A sério? A sério. Outra coisa que eles descobriram era que volta e meia, naquela zona ali por baixo da Vasco da Gama, também havia muita poluição. A uma dada altura, tipo, aquilo aumentava, depois diminuía. Era porque era o vento que trazia do aeroporto e as coisas ficavam ali um bocado mais acumuladas em determinadas alturas do dia. E eu fiquei assim um bocado, uou. Quer dizer, com esta recolha contínua da qualidade de amostras do ar, eles conseguiram perceber todas essas variações e se calhar podem até ajudar inclusive a desenhar uma cidade mais sustentável. Já viste como a informação, quando bem trabalhada e colocada nas mãos certas, pode realmente fazer a diferença e tornar a nossa vida mais agradável e mais sustentável. Portanto, eu fiquei mesmo super admirada com todas essas inovações e todas essas ações que eles estão a tomar para realmente ter uma
uma logística mais sustentável e contribuir para cidades mais sustentáveis. Existe uma forma mais sustentável de fazer as entregas, que são os pontos de entrega, em que em vez da entidade vir até à nossa casa entregar os produtos, deixa num dos pontos de entrega. E nós, inclusive, esta semana testámos não foi? Queres contar? É verdade, sim. Nós tínhamos uma encomenda para fazer e sabíamos que ia chegar durante o tempo que nós íamos estar aqui em Leça da Palmeira, e então utilizámos o serviço do Loki, que tem a ideia que é do CTT, Sim, e sim. pode ser usado em qualquer loja online, mesmo que não tenha a opção de entrega direta. Só deixava uma ressalva, que é a encomenda vai demorar mais um dia a chegar ao ponto de entrega do que se fosse uma loja que era diretamente integrada, provavelmente, porque se fosse diretamente integrada, poderia ser os próprios CTT a ir ao armazém ou onde quer que fosse buscar a encomenda diretamente e depois deixar no ponto. Porque quem faz a entrega na fase final para o Loki é o CTT. Mas fizemos isso e em termos de experiência foi super fácil, quer dizer, eles deram-nos uma morada, nós indicámos a morada no checkout, quando o produto foi entregue nessa morada, que não é o ponto onde nós indicámos, há de ser um centro logístico do CTT, nós recebemos a confirmação da entrega e depois os CTT deram início ao envio para o ponto, e quando chegou ao ponto de recolha nós recebemos outro e-mail a indicar que já lá estava e qual era o código que devíamos usar para aceder. Nós inclusive temos um vídeo, não é, que podemos mostrar nesta fase, e realmente acho que foi bastante simples e não foi muito mais rápido do que quando vamos aos pontos de entrega operados por seres humanos, porque não temos de ficar numa fila, que já nos aconteceu ter de ficar na fila à espera. A pessoa não tem de sair do pé de nós para ir não sei onde procurar a encomenda e depois voltar. Como é que disse que era o seu nome? Pois. Não é? Aquela história que certamente as pessoas já passaram por isso, quem já fez entregas ou quem já fez encomendas para recolha em pontos de entrega. E estes pontos de entrega automáticos, não é? Digamos assim, são muito mais práticos para a pessoa, porque estão abertos 24 horas por dia, desde que sejam no exterior ou num espaço que esteja aberto 24 horas por dia. E, no fundo, não tens a preocupação de será que eu vou estar em casa na hora que os correios vão lá passar. Porque não estar em casa e depois ter de ir ao ponto, a uma loja do CTT, também é um processo que muitas vezes faz com que a gente não faça as compras online e prefira ir à loja buscar. Sim, porque no depois momento, porque o tempo que tu vais gastar a ir ao CTT buscar, vais à loja vais e diretamente. compras. Sim, a não ser que a loja seja muito longe. Mas é verdade, por exemplo, esta experiência que a gente teve, o ponto Loki está numa estação de Está numa bomba combustível, de gasolina. não é? Portanto, está numa bomba de gasolina onde muitas vezes as pessoas também já tinham que ir. Portanto, é juntar dois em um. É o sítio onde tu já tinhas de ir, passas pelos cacifes, inseres o código, retiras a tua encomenda e segues a viagem. É verdade. E eu reparei, não, tenho ideia que não é da Loki, mas no Mar Shopping existe também na zona quando se está a subir do estacionamento para os pisos onde estão as lojas, existem também estes cacifes inteligentes numa quantidade bastante maior do que no sítio onde nós fomos levantar. Também. E dimensão, existem cacifes de diferentes dimensões e existem inclusive cacifes isotérmicos. O que é isotérmico? Se calhar explicamos. Isotérmico, não tenho a certeza se é isto, mas... é conseguir manter a temperatura invariável, ou seja, mesmo que esteja muito calor cá fora, dentro do cacifo há de estar aqueles 21 graus ou se calhar menos, dependendo do nível do grau do cacifo. São no fundo cacifes que permitem-te manter a temperatura e talvez até o nível de umidade num registro mais controlado, que é importante, por exemplo, se for comida ou alguma coisa assim mais sensível do ponto de vista das temperaturas. Isso. Sim, é verdade, porque muitas vezes as empresas de entrega de comida ou que produzem comida para vender aos clientes
têm algumas dificuldades em encontrar uma forma de usar esta coisa do pick-up e dos pontos automatizados, porque esses pontos não estão preparados para o efeito. Mas se estes cacifes isotérmicos começarem a ser mais comuns, creio que inclusive os restaurantes e as pessoas que, por exemplo, fazem bolos, brigadeiros, vão conseguir entregar as coisas com qualidade, porque aquilo vai estar lá guardado e vai estar guardado em segurança e vai garantir a qualidade do produto e vai garantir que as pessoas conseguem consumir o produto com segurança, sem o medo de se calhar isto já azedou ou já não está bom. Portanto, sim, é uma coisa, é também um passo para a sustentabilidade. E porquê? Ias dizer alguma coisa? Ia dizer que não é só um passo para a sustentabilidade, é um passo também para nós termos uma vida mais assíncrona, não é? Não ficarmos presos em casa quando vamos receber encomendas. Eu estava a pensar, por exemplo, a questão das lavanderias também, que vão à casa dos clientes buscar a roupa e entregar a roupa. Se nós tivermos vários pontos espalhados pela cidade com cacifes destes que tenham uma dimensão suficientemente grande, nós podemos inclusive usar este tipo de cacifes como pontos de entrega e de recolha de roupa entre as lavanderias e os clientes. E qual é que é a vantagem? Eu não preciso de ficar preso em casa porque a lavanderia vem efetuar a recolha ou vem efetuar o levantamento. Não é? Sim, a recolha ou a entrega. E para a lavanderia também deixa de ser necessário ter uma pessoa a trabalhar fora de horas, não é? No horário noturno, para ir à casa das pessoas quando elas em princípio lá estão, porque a pessoa, quando tiver tempo, vai entregar as coisas lá e depois a pessoa da lavandaria vai lá e pega as coisas e leva para a lavandaria. Sim, e repara noutra coisa que é o carro da pessoa que vai entregar Gasta muito menos, porque só vai a um sítio, vai àquele ponto, entrega e depois segue o seu caminho. Ou então, se calhar, em vez de ter só um ponto, são 2 ou 3, porque eu estava aqui a pensar, ok, se tu tens uma lavandaria, depois só tens um ponto de entrega, qual é que é a lógica de teres aquele ponto de entrega? A pessoa vai à lavandaria, mas se tu tiveres uma lavandaria que se calhar até fica mais longe, imagina, consegues inclusive arrendar um espaço de lavandaria mais barato porque está mais afastado, consegues ter esse retorno no negócio porque poupas dinheiro no metro quadrado e consegues servir mais clientes porque entregas em vários pontos de recolha e as pessoas vão ao ponto que fica mais próximo da sua habitação. Sim, eu imagino que se existisse os pontos de recolha, se existir, por exemplo, um por quarteirão, não estamos muito longe da realidade no futuro próximo, acredito eu. Ou seja, eu acho que o que nós vamos ter de andar ou de nos deslocar no máximo, se calhar, 2 a 3 quarteirões para conseguir chegar a um ponto. Não vamos ter de fazer uma viagem muito longa. E isso, no fundo, ajuda muito a poupar nas emissões de quem vai entregar, porque, no fundo, em vez de ir a todas as casas ou a várias casas num determinado quarteirão, aí estar sempre a parar, arrancar, sair, e demora muito mais tempo, consegue ir a um sítio, deixa tudo o que tem que deixar naquela zona e depois chega e vai para outra zona. E as pessoas não têm que se deslocar muito, muitas vezes até podem ir a pé, não é? E se calhar buscar a roupa não, mas se forem encomendas mais pequenas, acho que sim. Sim, e eu estava aqui a lembrar-me também, creio que num dos painéis que era onde estava o da Glovo, eles disseram que o ideal era tu teres em todos os prédios um sítio desses onde tu deixavas tudo. Sim, o ideal seria ser em todos os prédios. Acredito que em zonas mais urbanas isso seja mais fácil de fazer e mais possível. Mas, por exemplo, para as lavanderias, não sei se vai ter dimensão suficiente. Pois. Mas para outro tipo de coisas acho que faz todo o sentido. Mas mesmo que não seja em todos os prédios, se houver um a cada 2 ou 3 quarteirões, ou um por quarteirão, ou um por rua, já se consegue poupar imenso, não só o tempo, como os recursos que são necessários para fazer as entregas. Sim, completamente. E vivemos uma vida mais assíncrona, não é? Porque no fundo, parte daquilo que a tecnologia nos permite é ter mais tempo para viver. E quando nós estamos presos em casa à espera de uma encomenda, não estamos propriamente a viver, não é? Estamos ali a existir até chegar a encomenda e a gente poder voltar a viver, quase.
Sim, depois há também aquela coisa que chega, não chega, chega, não chega, não Sim, sei, há sim. aquela coisa que fica aqui detrás da nossa cabeça a pensar, chega, não chega, chega, não chega. Porque tu tens medo que chegue no momento em que tu não estás lá para recolher Exato. e que depois a experiência seja chata. O medo que tu tens não é tanto que se chega ou não chega, é que chegue no momento errado para ti. Então, se chegar no momento errado para ti, não chegou, portanto, passou-te mesmo ali ao lado. É o FOMO, não é? Fear of missing out, é o medo de perder a oportunidade de Sim. recolher a encomenda no momento certo. Porque depois, no fundo, tu tens a responsabilidade, tu fazes uma encomenda e tu tens a responsabilidade de estar no sítio, não é? Ou, se não tiveres, depois vai ser pior em termos ecológicos e em termos de tempo para toda a gente. No momento que a encomenda chega e quando tu consegues não ter de ter essa responsabilidade, tu consegues te libertar muito mais e no fundo tu passas a responsabilidade para a entidade que está a fazer a entrega de dizer, olha, já chegou, podes ir buscar. Como Exatamente. aconteceu, eu não fui ali ao Loki todos os dias Ver verificar se se já já tinha estava. chegado. Eu Exato. fiquei à espera que eles me dissessem já está e depois eles enviam um código que é único para cada encomenda e basicamente é isso. Ou seja, a mesma pessoa consegue pedir várias encomendas para o mesmo ponto Loki e cada entrega vai ter o seu próprio código. Sim, foi o que aconteceu Foi o com que a nossa. aconteceu. Não sabíamos que ia acontecer, porque a compra até foi feita no mesmo sítio à mesma hora, Uhum. mas eles entregaram cada parte da encomenda num cacifo diferente. Eu acho que sim, eu acho que esse é o futuro. Nós ainda estamos naquela fase dos pontos de entrega em que temos pessoas, e eu já acho que é um grande avanço Uhum. para a sustentabilidade e também para a rentabilização do negócio. Imagina, tens um espaço aberto ao público Uhum. e até é um espaço tranquilo, volta e meia tens um ou outro cliente, mas se calhar a maior parte do tempo até tu trabalhas mais a fazer coisas no computador ou a costurar ou tudo mais. Consegues ter ali uma rentabilidade. Porquê? Porque tu passas a ser um desses pontos de pick-up e tu consegues também ganhar algum ou deixares... E ganhas notoriedade também, não é? Ou seja, as pessoas passam a ir ao teu espaço, passam a saber que ele existe. Sim. Eu até tenho a ideia que em Benfica existe um ponto de recolha UPS que é baterias da cidade. Sim, exatamente. Eles também têm essa possibilidade que acaba por, obviamente, trazer essa visibilidade que tu estavas a dizer. Mas se calhar agora vamos falar um pouco mais sobre o impacto da inteligência artificial no nosso dia a dia enquanto cidadãos, enquanto pessoas normais. Uhum. Conta-nos um pouco sobre isso. Ok. Eu gostava, se calhar, de começar esta parte por uma quote, que não me lembro agora qual é que era o autor original, mas a quote é: nós temos a tendência a sobreestimar o impacto que estas novas tecnologias vão ter no curto prazo e a subestimar o impacto que elas vão ter no longo prazo. Isto trocado por miúdos Trocado por miúdos imagina, em 1980 e pico, ou 1990, quando estava a surgir a internet, as pessoas achavam que o mundo ia todo mudar e coisa, e provavelmente elas achavam que isso ia acontecer em 2 ou 3 anos. Pois. Não aconteceu. Demorou décadas. E no fundo é um bocado isto, não é? Que é nós agora achamos que vai tudo mudar muito rápido e que amanhã já estamos a falar, já não há smartphones e já é tudo por voz e etc. E estamos certamente a fazer esse caminho, Uhum. Mas não é em 2, 3 anos. mas não é em 2, 3 anos que nós vamos ver isso a acontecer em termos globais e Massificados, não é? massificados. Vai começar a haver mais iniciativas, as coisas vão começar a mudar mais rápido e provavelmente esta mudança da inteligência artificial vai demorar menos tempo do que demorou a internet, mas ainda assim nós temos a tendência a achar que a mudança a curto prazo vai ser muito maior do que aquilo que acaba por ser, e temos a tendência a achar que a mudança a longo prazo vai ser muito mais pequena do que aquilo que acaba por ser, porque no fundo é um bocado como quando nós estamos a conduzir, não é? Nós estamos a conduzir e nós só conseguimos ver aqueles metros, quilómetros, dependendo da visibilidade, que estão à nossa frente. Nós não conseguimos ver a viagem toda do início até ao fim, não é? Nós fizemos uma viagem de 330 quilómetros na segunda-feira. Sim, quando saímos de Lisboa não vimos logo, já está ali É ali à Matosinhos, frente. não é? Não é assim que acontece. E no fundo aqui é a mesma coisa, não é? Nós temos a tendência a achar que aqui no imediato é muito mais
uou, eu acho que tem a ver com o facto de ser desconhecido, ainda para muita gente. E depois, a longo prazo, há muita coisa que nós acaba por nos passar, até porque as mudanças que vão acontecendo no curto prazo, e nós estamos sempre a viver no presente, portanto está sempre a ser o curto prazo, acabam por possibilitar novas mudanças A longo prazo. Portanto, acaba por ser um bocado isto. Mas pronto, eu queria trazer aqui eu tenho depois uma série de curiosidades, mas queria trazer aqui três partes principais. Uma delas é que com a inteligência artificial e com a evolução da inteligência artificial, que agora começa a ter muito mais atenção, que a inteligência artificial já é um tema muito antigo. Antes de eu nascer já existia pessoas a estudar inteligência artificial, mas aquilo que acontece é que agora está a receber muita atenção. E como tudo aquilo que recebe muita atenção, acaba por desenvolver-se muito mais rápido. Sim. Não é? Quanto mais pessoas existem a pensar em inteligência artificial, existem a trabalhar em inteligência artificial, quanto mais profissionais existem em data science e nos cargos e temas relacionados, mais rapidamente a tecnologia vai evoluir. E é isso que nós vamos ver no curto prazo, e isso vai potenciar uma coisa que é nós deixarmos de ter dispositivos connosco e nós passarmos a ser o próprio dispositivo, não é? Claro que eu não estou a dizer que isto vai acontecer amanhã nem no próximo ano, mas estamos certamente a caminhar nessa Eu direção. lembro-me sempre do David Orban. Lembro-me sempre. Exatamente. Desde a parte do chip, o Alexandre Nilo Fonseca, o presidente da ACEPI, até disse que a forma como nós colocamos as questões já praticamente determina a resposta. Ele fez uma experiência numa das apresentações que foi: se eu vos disser todas as vantagens de terem um chip na mão, certamente a maioria de vocês vai aceitar. Imaginem que vais correr e que desmaias. Alguém te encontra, chama a ambulância e chegam ao hospital e não sabem nada sobre ti, não sabem quem é que tu és. Estás E inanimado. se tu tiveres um chip na mão, toda a informação que os médicos precisam para te prestar o melhor serviço personalizado para ti está ali. Quer dizer, é muito mais prático. Inclusive, existe a possibilidade do próprio chip perceber que tu estás inanimado e chamar uma ambulância. Ou seja, a inteligência artificial vem potenciar isto, não é? Porque já vimos demonstrações este verão em que nós podíamos, e para pessoas que são assim mais introvertidas como eu, nós podemos, por exemplo, fazer com que a inteligência artificial fale por nós ao telefone, não é? Para, por exemplo, atender uma chamada da dentista ou para marcar uma consulta na dentista. E os dentistas? Não, mas houve outra coisa que até foi a Google que disse, que vai ser lançada uma funcionalidade que vai permitir que um bot, um avatar, vá por nós às reuniões e nos traga o resumo da reunião. A Microsoft já está a trabalhar nisso. A Microsoft também está a trabalhar nisso, portanto, as dinâmicas das equipas vão mudar muito também no dia a dia por conta disso, e no fundo é como se todos nós passássemos a ter um assistente pessoal. Não é? Há alguém que na verdade não é um ser, é uma máquina, não é? Ou parte de uma máquina, está sempre connosco, está sempre a monitorizar-nos e está no fundo a tentar que nós tenhamos uma vida melhor, mais longa e mais saudável, não é? Porque o nível de exigência que existe hoje em dia em muitas empresas em termos de reuniões são N reuniões diariamente, e depois tu ainda tens que fazer o trabalho que eu costumo dizer que é o trabalho produtivo, que é o trabalho quando tu não estás em reunião nenhuma e estás a andar com as coisas para a frente, que às vezes fica difícil, depois de tantas reuniões, tantos e-mails e tantas mensagens no Slack, etc., ter cabeça para fazer aquilo. Então, se tu conseguiste ter quase que um bot a lidar com os assuntos por ti, é melhor. Claro, há aqui depois uma questão que é, se forem questões que só tu é que sabes responder e o bot não, depois fica mais difícil, não é? Mas ele próprio também pode saber. Não é? Sim, mas ele próprio pode saber. Isto aqui eu não sei responder, vou deixar para depois, vou dar tipo sugestões e consigo também perceber isso. Ou pode inclusive vir até ti: olha, estou com esta dificuldade,
Imaginaste o bot a dizer, estou com esta dificuldade, ajuda-me. Mas isso pode ser disruptivo, não é? Porque tu estás a trabalhar e o bot vem-te chatear. Sim, mas tu podes programar o bot para só te chatear entre as 10h05 e as 10h15. Imagina, a cada hora tens 5 minutos para me perguntar coisas. De resto, ficas a lidar com os meus assuntos. Isso é muito fixe. Acho que vou querer ter um bot. Um avatar. Um avatar. Mas ou um robô, como aquele que a gente viu que dança. Da Leonesa, que dança, mas não dança somente, porque ela já está a trabalhar no front office. O que é que isso quer dizer? Quando a pessoa chega aos espaços, a pessoa pergunta qual é que é, ou melhor, a pessoa indica o espaço para onde quer ir e esse robô ou essa robô leva a pessoa até ao espaço. E eu achei isso muito sábio. É uma experiência de acompanhamento diferente, né? Em vez de ser, sim, é ali, portanto, no primeiro corredor é à direita, 2 corredores mais à frente é à esquerda, depois só 3 escadas. Se continuar sempre em frente vai haver um elevador e entra no elevador, sai no 37º andar e depois é mais ou menos sempre em frente. Se chegar a uma porta vermelha já andou demais, volta atrás, deixa 5 escadas. Exatamente. Depois as pessoas ficam tipo, meu Deus, como é que eu vou chegar lá, não sei. E agora consegues ter um robô a acompanhar a pessoa e a garantir que ela está a ir para o sítio onde quer, portanto. E dança, eu adorei vê-la dançar. Sim. Se ela dançar enquanto está isso é muito giro. A ir mostrar o sítio, pronto. Mas repara como tem um impacto, porque lá também havia uma banca com o nível da felicidade das pessoas. E pronto, eu respondi já depois de ter interagido com a Leonesa, que acho que é o nome da Leon. Acho que é Leo, ok? E obviamente que eu fui meter a bola no 10 e realmente ela tem um impacto bastante elevado no nosso bem-estar e o quão divertido tu ficas depois de interagir. Mas estivemos em conversa com a pessoa que lá estava a falar sobre os espaços da Leonesa e ela explicou que, por exemplo, no primeiro dia, que estive a chover imenso, de manhã, as pessoas estavam a meter muito as bolas da felicidade ali no nível 1, nível 2, estavam tristes porque apanharam imenso trânsito, estavam molhadas e não sei o quê, e no segundo dia, como já estava um dia um bocado mais agradável, pelo menos durante o dia, porque à noite foi terrível, as pessoas foram muito mais para níveis 9, 10 e muito mais o 10 do que para os primeiros níveis, portanto acho muito interessante como, sim, apesar de tudo, pronto, estávamos no evento tecnológico, mas repara como a nossa realidade, o nosso ambiente tem um impacto gigante na nossa forma de estar. E sempre teve e sempre vai ter. Sim, isso é verdade. E inclusive existe uma coisa que nós, enquanto seres humanos, não somos muito bons a fazer, que é impedir que as nossas emoções determinem a forma como nós lidamos com as pessoas que estão à nossa volta. Se eu estiver triste, eu posso fazer um esforço para esconder isso e tentar não passar isso para as pessoas que estão à minha volta, mas vou acabar por passar alguma coisa, não é? Porque as pessoas depois vão perceber, mesmo que eu esteja a sorrir, a linguagem corporal, outras coisas vão demonstrar isso. E o robô, no fundo... Ele não tem isso. Não tem isso, portanto ele consegue transmitir sempre aquela energia de que está tudo bem, não é? E, não sei, existe um futuro em que nós vamos ter os robôs, vamos ter as máquinas e eles vão estar, os robôs, as máquinas e os seres humanos, todos a trabalhar em conjunto. Inclusive, eu acredito que vamos ter partes das máquinas em nós próprios. Inclusive, falou-se sobre a questão das interfaces do futuro que vão ser muito mais voltadas para os casos de uso, vão ser muito mais adaptáveis e vão ser muito mais voltadas também para mostrar o conteúdo e não tanto para a interação, porque a maior parte da interação será feita por voz, com linguagem natural. E também vai começar a surgir muita tecnologia na indústria do vidro que vai permitir transformar qualquer vidro que nós temos em casa, seja um espelho, seja uma janela, numa espécie de ecrã gigante que nós podemos utilizar e projetar aquilo que nós queremos ver. Portanto, acaba por ser muito interessante. Podemos também estar próximos de assistir ao fim dos stores para ter privacidade, porque os vidros vão poder ser transparentes, vão poder ser translúcidos e vão poder ser opacos. Como na série de K-drama que a gente está a ver. Como na série que nós estamos a ver. E isso vai ser feito carregando num botão. E as pessoas vão dizer,
E se estragar? Se estragar, arranja. Então os Que é o que stores também acontece com os estragam. stores. Pronto, é mais ou menos isso. Muito fixe. Portanto, é isso. Aproveitando esta integração do ser humano e da máquina, queria entrar no tema da saúde, em que uma das coisas que se falou é que no futuro, agora existe o Apple Vision Pro, existe o HoloLens, existe o Meta, Quest, números, pronto, já existem vários, existe acho que Quest Pro, 2 e o 3, e no fundo a ideia é, ninguém vai estar no seu perfeito juízo a usar esse tipo de coisas durante o dia todo, não é prático, no fundo desliga a pessoa um bocado do mundo real. Também já tínhamos falado sobre isso. Já tínhamos falado sobre isso. E o futuro, na verdade, não só desta tecnologia mais imersiva, mas até mesmo da saúde ocular, pode passar por implantes de retina. Ok? Em que eu basicamente consigo, se a pessoa tem dificuldades a ver ao perto ou ao longe, eu consigo dar-lhe uma retina que se adapta, a pessoa vai conseguir ver melhor no escuro, a pessoa vai conseguir, no fundo, se calhar até mesmo ver bem até mais tarde na vida, não é? E podemos estar bastante perto disso, não digo próximo ano, mas provavelmente nas próximas 1 a 2 décadas podemos começar a ver isso a ser feito com sucesso. Não tenho conhecimento que já esteja a ser, mas acredito que poderá acontecer. Inclusive conseguimos ter isso a projetar nos nossos olhos diretamente estas informações que agora os óculos de realidade aumentada fazem, não é? Aquele teste que a Google fez com o Google Glass, em que tínhamos uma coisinha aqui que ia mostrando as direções do Google Maps, pode estar nos nossos próprios olhos. E nós não precisamos ter nenhum dispositivo a pesar-nos na cabeça, porque efetivamente, como pessoa que usa óculos há mais de 2 décadas, se eu pudesse não usar, eu não usava. Pois. Portanto, é um bocado irrealista pensar que as pessoas que podem não usar vão passar a usar só para ter acesso a uma coisa, uma experiência melhor de alguma coisa. Sim, eu acho espetacular essa inovação e esse caminho, mas eu sou daquelas pessoas que têm um bocadinho de medo de ter coisas no meu corpo, principalmente nos olhos, porque acho que é o medo de perder o controle, ou seja, eu estou com o olho fechado e de repente vão meter coisas nos olhos mesmo que eu não queira ver nada, sabes? E depois há também aquela coisa que falámos ontem ao jantar. Eu não sei se quem nos está a ouvir já viu a série Upload, mas um dos problemas que essa série retrata e levanta é as pessoas com mais condição conseguem ter sempre a atualização do sistema, conseguem ter sempre espaço ilimitado, e as pessoas com menos condição acabam por não ter a versão mais atualizada, acabam por ter menos espaço, e isso limita a forma como elas vivem o seu dia-a-dia. Portanto, há aqui algumas reservas e para isso poder ser massificado tem que haver uma legislação muito forte e mesmo assim, pronto, eu acho que é a típica reserva de será que toda a gente vai ter acesso às mesmas coisas, ao mesmo nível de serviço após a instalação do dispositivo, não é? Porque depois não é que tu chegues à cozinha e tiras, não é? Pois. Ok, isto foi um bocado só, mas... É que tem aqui algumas questões relativamente a isso. Claro, isso já acontece, né? Se nós pensarmos naquilo que acontece agora com os óculos, existem pessoas que têm a possibilidade de trocar os óculos todos os anos, existem pessoas que têm a possibilidade de ter vários pares de óculos para atividades diferentes, e existem pessoas que só conseguem trocar os óculos de 5 em 5 anos ou de 10 em 10. Portanto, no fundo isso já acontece, as pessoas com menos condição já estão um bocado fora de viver a melhor experiência da vida delas. O que nós devemos procurar fazer, parece-me, e foi também um bocado o que foi falado, se bem que é um bocado difícil de falar sobre isso sem conhecer as realidades todas que existem, não é? Mas é muita questão de tu dares acesso e é usar a inteligência artificial e a tecnologia como uma forma de inclusão das pessoas, em termos de literacia digital, que descobri no evento que está diretamente relacionada à literacia financeira e à literacia relacionada com a saúde. Ou seja, as pessoas
que têm uma maior literacia digital, tendencialmente têm uma maior literacia financeira, porque sabem que têm informação e conseguem usar a informação, e uma maior literacia relacionada com a saúde e até mesmo depois na área profissional. Portanto, no fundo, a literacia digital deve ser, se calhar, o foco que a humanidade deve ter agora, que é elevar a literacia digital de uma forma mais generalizada, para que nós consigamos indiretamente elevar os outros tipos de literacia. Eles até apresentaram aquelas iniciativas, não é? O Muda, que é uma das iniciativas que a ACEPI, creio eu, tem para conseguir ajudar a trazer mais literacia digital e acessibilidade à parte digital às pessoas. Portanto, sim, já se está a fazer coisas relativamente a isso. Exatamente. E para concluir esta parte dos implantes dos olhos, é muito interessante, dos implantes de retina, é muito interessante se nós de repente deixarmos de ter, por exemplo, pessoas cegas. Não é? Sim. Porque nós conseguindo resolver esse problema, de repente existe um tipo de acessibilidade que nós temos de nos preocupar, que tu deixas de preocupar. Se a tecnologia e a saúde trabalharem nesse sentido, sim. Até porque depois tu perdes o medo. Por exemplo, o que acontece neste momento com a questão das operações aos olhos é que, se a operação correr mal, existe um risco da pessoa ficar cega. E depois não existe tratamento para a cegueira. Não é? Portanto, existe um risco muito grande em que eu continuo assim e preciso de usar óculos, ou então corro o risco de não ver nada. Pois. E, havendo esse risco, por muito pequeno seja, a maior parte das pessoas, creio eu, vai escolher continuar a ver mal do que correr o risco de deixar de ver. Sim. Se de repente tu deixares de ter esse risco, pois, acaba por ser um bocado diferente. Mas vamos só aqui acelerar, porque este episódio já vai longo e ainda tenho coisas para falar. Força. Tenho aqui, ainda sobre o impacto na saúde, o MIT desenvolveu um modelo que consegue detectar o cancro do pulmão antes dele aparecer. E isto é muito, muito importante, porque, no fundo, se consegue detectar o cancro antes dele aparecer, consegue-se fazer um acompanhamento mais regular, mais frequente, mais preventivo, e consegue-se inclusive a tentar perceber quais é que são as causas, não é? Porque tu consegues começar a ter informação antes e consegues perceber o que é que tu estás a fazer no teu dia-a-dia que está a levar com que estas células se desenvolvam, e conseguimos começar a trabalhar nisso. O mesmo acontece com o cancro da mama, que no caso do cancro da mama, alguns modelos conseguem prever, através dos raios-x, penso eu, com até 5 anos de antecedência, antes do cancro ser detectado por outros métodos. Existem já modelos de inteligência artificial que conseguem prever o cancro 5 anos antes, o cancro da mama. Uhum. E isto é muito importante, porque enquanto que o cancro da mama, se for detectado tarde, a chance de sobreviver é cerca de 25%, se for detectado numa fase inicial é 100%. Pois. Não é? E se for detectado antes dele existir... Pode ser prevenido, inclusive. Pode ser prevenido. Portanto, eu acho que a parte do cancro... falava-se muito sobre a questão da cura para o cancro, e parece que o que está a começar a acontecer é conseguir-se detectar o cancro antes dele ser um problema e tratar o pré-cancro, né? De certa forma, como já existe também a parte do pré-diabetes, em que as pessoas antes de ser diabéticas consegue-se perceber que elas estão a caminhar para aí. Portanto, é isso. E descobri também no evento que em Portugal já existe tecnologia que permite detectar o infarto do miocárdio com 15 horas de antecedência. Isso salva vidas. Isso salva vidas, literalmente, tal como as outras. Sim, as outras também, mas eu estava aqui a pensar em infarto, é tão... Sim, é muito repentino. E de repente, com 15 horas, ele conseguir detectar... Exatamente, e pensar que esta tecnologia no futuro poderá vir a estar dentro do teu próprio corpo a monitorizar em todos os momentos. É tipo 15 horas antes tu seres avisado e tu saberes não tens de saber, não é? E tu teres algo ou alguém que te diz, olha, existe o risco disto acontecer. Faz lembrar um bocado de Minority Report. Pois, Minority Report era mais a parte dos crimes, não é? Mas pronto, existe o risco disto acontecer.
se calhar vamos tentar prevenir, se calhar vem para este espaço em vez de estar a fazer a sua vida normal. Sim, mas sim, por acaso foi bem Minority sim, Report. acho que pode acontecer. E a inteligência artificial vai ajudar muito os médicos no futuro. Eu não tinha a noção disto, mas basicamente neste momento já é impossível os médicos manterem-se a par de tudo aquilo que está a sair. Porque um bocado como na nossa área está sempre tudo a mudar, na medicina, em 1950, demorava cerca de 50 anos a duplicar a quantidade de informação medida por artigos científicos que existia. Em 2020, demorava 73 dias, que significa que entre a pessoa começar o curso e acabar o curso, a quantidade de informação disponível já tinha mudado drasticamente. É quase impossível a pessoa sentir-se até, digo eu, preparada para exercer com tanto desconhecimento que ela tem. Não é? Mas pronto, em termos do impacto na saúde é isto, e depois queria aqui concluir a parte do impacto da inteligência artificial no dia-a-dia com os serviços públicos, que quando eu vi os assuntos não pensei que fosse ser tão interessante, mas efetivamente eu achei muito interessante. Temos, por exemplo, o impacto na educação, que vai permitir combater a desigualdade, que é, será possível, através da inteligência artificial, dar tutores, tipo explicadores, para uma educação mais personalizada a cada pessoa. E quem tem mais dificuldade na parte da aprendizagem vai conseguir acompanhar mais facilmente, para além de outras coisas que eu não vou entrar em muito detalhe que se falou, que é vamos assistir ao fim das avaliações na escola, vamos assistir ao fim dos professores, vamos passar a ter uma outra profissão que se chama facilitadores, e os professores vão deixar um bocado de ter o papel que têm agora e vão passar a estar lá mais no sentido de regular e orientar na utilização da tecnologia, e cada aluno vai poder, de certa forma, fazer o seu caminho. E há uma coisa muito interessante disto, que é tu tiras as avaliações, o problema da cópia deixa de existir, pelo menos no sentido da avaliação da educação, e tu tens outra consequência que nós já falámos muitas vezes fora do podcast, que é o sistema de educação ensina as pessoas que errar é mau. Pois. E errar é necessário para aprender. Portanto, vamos assistir também a uma mudança de paradigma nesse sentido. E eu acredito que isso é bom. Eu tenho a certeza que é extremamente positivo. Isso não é um bocado a lógica, por exemplo, da Escola 42? Sim, só que a Escola 42 é, no fundo, tu tens estas tarefas para concluir e agora faz, não é? Sim, eu nunca estive lá, nunca falei com ninguém que tenha estado, portanto não sei exatamente como é que é, mas daquilo que eu ouvi é mais ou menos, tens este plano que tu tens de cumprir e agora tipo, vai fazendo as coisas, procura ajuda na internet, fala com os teus colegas, tens aqui pessoas para te orientar, mas as pessoas não te vão dizer, faz assim, passo 1, passo 2, passo 3. Tu é que vais descobrir o teu próprio caminho. Eu acho que isso é muito vantajoso. E outra coisa que se falou sobre a educação é que no futuro nós vamos ter muito mais cada um que ser o agente responsável pela sua própria educação, e a educação não vai poder estar nas mãos de outrem, ou seja, eu próprio, e isso já começa a acontecer agora, eu tenho de garantir que eu me mantenho educado, não só durante o período escolar, mas também quando vou trabalhar, garantir que eu continuo a educar-me, continuo a prestar atenção àquilo que se está a passar, às mudanças que estão a acontecer, porque antigamente o mundo não mudava assim tanto, não é? Então a educação que se fazia quando éramos crianças servia para nos levar até ao final da vida, mesmo que no final da vida nós já tivéssemos um bocado assim, estás a ver, estás via. Essa tua personalização foi muito boa. Mas já estávamos assim, mas pronto, e as pessoas antigamente também não viviam tantos anos, não é? Pois. Portanto, nós juntamos aqui o facto das pessoas viverem mais anos com o facto das coisas mudarem mais rápido, e significa que nós, no fundo, estamos a viver várias vidas, não é? Isso para mim é... É como se nós vivêssemos em vários... É um sonho.
Sim, é quase como se as gerações antigas vivessem em vários séculos diferentes. Sim. Por exemplo, aquilo que a gente está aqui a fazer é passar informação. Novamente, a pessoa que está a ouvir está a receber informação. E se calhar enquanto está a ouvir este podcast, está a conduzir o carro e de repente vê aqueles mupis e aqueles letreiros todos, compra aqui, compra ali. Ou seja, é uma realidade completamente diferente, porque realmente o mundo está a mudar a uma velocidade estonteante. E nesse sentido, a inteligência artificial também vai nos ajudar. Claro, pois também aquela teoria da conspiração, ela vai controlar-nos e tudo mais. Acho que aqui há muita desconfiança das pessoas nesse sentido. Sim. Mas se calhar tens coisas a dizer sobre isso. Sim, na parte da regulamentação da inteligência artificial, também já vou falar sobre isso, mas antes de irmos aí, vamos só acabar aqui a parte dos serviços públicos, em que esteve a falar um senhor da Administração para a Modernização Administrativa, AMA, ou AMA, e ele deu o exemplo da renovação da carta de condução como um exemplo em que não só a inteligência artificial, mas a tecnologia está a ajudar a facilitar processos que antigamente eram demorados. Porque enquanto que antigamente era preciso ir-se a vários sítios tratar da renovação da carta, hoje em dia é praticamente... Ele até estava a dizer que é automática, não é? A renovação acontece de forma automática porque é possível o sistema ir buscar informação aos diferentes ministérios, porque, por exemplo, o IMT é que tem a informação dos dados do condutor, mas depois o IRN é que tem a informação dos dados da pessoa, e depois o Ministério da Saúde é que tem informação sobre a saúde da pessoa para saber se ela continua apta para conduzir, e então esta renovação consegue ser automática porque a informação já está centralizada, a ser... Ela não está centralizada, continua a estar em cada parte, mas é fácil cruzar a informação, é fácil que cada departamento, chamemos assim, cada ministério vá buscar informação a outro ministério para concluir a tarefa que precisa de concluir, e isto para nós cidadãos é bom porque nós deixamos de andar feitos baratas tontas de um lado para o outro e conseguimos resolver os problemas de uma forma mais rápida, e isso é bom, não é? Resolver este tipo de situações. A questão que eu coloquei na altura foi: será que no futuro a renovação da carta de condução e de outros documentos passa a ser secundária? Ou seja, deixa de ser necessário? Porque o que eu penso é, neste momento, porque é que tu precisas de renovação das datas da carta de condução? Porque é que precisas da renovação de cartão de cidadão e etc? Porque existe o risco, não é, de tu faleceres a qualquer momento. E se tu não fores renovar, penso eu que assume-se que tu faleceste. A questão aqui é... Mas hoje em dia é fácil saberem que eu faleci, não é? Exato. Não é melhor ser só mais dar baixa do que... Com a informação tu consegues basicamente invalidar os documentos todos da pessoa de uma forma quase instantânea. Havendo todo este cruzamento de dados, eu questiono-me se os nossos documentos vão continuar a ter validade no futuro. Acredito que não. Acredito que eles vão estar válidos e no momento seguinte podem já não estar válidos. Pois. Porque está tudo ligado. Sim. Pronto. Isto não é o que acontece já com... Estava-me a lembrar da viagem aqui para o norte, em que tu estavas a ver, este selo já não é necessário, este selo já não é necessário, em que basicamente toda a informação está informatizada, portanto está em sistemas informáticos, e as pessoas só precisam de andar com os documentos, mas guardados no carro. Não precisamos ter aquela fileira de selos e de seguros e não sei o quê. E isso é... Nós, seres humanos, também deveria ser o mesmo, não é? Exato. Já existe aquela aplicação do Gov, o ID.gov, mas de qualquer das maneiras, se não precisarmos de tanta coisa e de tantas renovações, vai facilitar muito a nossa vida. Exatamente. Portanto, parece-me que estamos a trabalhar para isso, inclusive, eles disseram que, ok, para pessoas que estão mais isoladas, que são mais idosas e que vivem em zonas mais isoladas, o que vai ser feito é que vai existir uma carrinha elétrica que vai a esses sítios e vai permitir às pessoas tratar no local sem terem que fazer grandes deslocações de qualquer serviço público.
No futuro vai existir também um único balcão para todos os serviços públicos, só que ele vai estar organizado por eventos da vida. E não por ministérios. E não por ministérios ou por serviço. Ou seja, se eu casei, eu vou para o balcão dos casamentos, eu não tenho que saber se é o Ministério da Saúde, não faz sentido, mas pronto, não sei, não tenho que saber qual é que é o Ministério. Eu só tenho que saber que tenho de informar o Estado que casei, ou tenho que informar o Estado que tenho a intenção de casar, vou lá, trato tudo lá. Não preciso de andar de um lado para o outro. Portanto, eu acho que isso vai ser muito bom para os cidadãos. Portanto, é isso. E o compromisso que foi dado lá é que, obviamente, isto não vai começar tudo em simultâneo no país todo, mas ao longo de 2024 estes espaços vão começar a aparecer em Portugal. Ok? Portanto, isso é muito bom. E uma última coisa sobre a administração pública. A AMA é pioneira a nível mundial no uso de AI generativa, de inteligência artificial generativa na administração pública. Com o avatar simpático, que eu por acaso não conheci, ainda não tive a oportunidade de explorar, mas talvez no próximo episódio a gente fale mais sobre isso. Sim, tenho muita curiosidade. Esse avatar, e há uma série de outros, olha, por exemplo, outros bots. Eu descobri também que a DPD tem a Maria, que também quero explorar, e se calhar talvez num dos próximos episódios a gente traga aqui o episódio dos bots em que a gente vai explorar cada um e perceber o que é que cada um está a fazer, porque isto é uma forma também de criar a ligação entre a marca e o consumidor, criar também aqui a confiança. E antes de terminar, diz. Ainda tenho aqui mais uns assuntos para falar, mas antes disso queria só dizer que ontem fizemos uma experiência muito engraçada em que nós pedimos ao Bard para nos dar uma prompt para o ChatGPT gerar uma prompt para usarmos no DALL-E. Pois foi aquele do gato com asas. Sim. Exatamente. Portanto, guardaste a imagem? Não guardei a imagem, mas eu consigo aceder ao histórico. Replica então para nós colocarmos aqui no videocast para ver. Ok. Coisas muito rápidas agora, ok? É tipo... Sim, muito rápido. Muito, muito rápido. Sei que nós já estamos fora do tempo. Mas é normal, foi muita informação estes 2 dias. Exatamente. No Brasil, a Volkswagen fez uma publicidade com a cantora Elis Regina e a sua filha Maria Rita a cantar dentro do carro, né? Assim, com imagens lado a lado. Só que existe um detalhe, que é esta cantora está morta desde 1982. Portanto, isto foi feito com inteligência artificial e é quase como uma forma das pessoas verem que a marca atravessa as gerações, não é? E tudo aquilo que isso significa. Portanto, obviamente, as pessoas muito assustadas, marketeers super entusiasmados com isto, é o normal. Mas todas as inovações têm esta fricção. Exatamente. Sobre a legislação, que estávamos a falar há bocado, já está a ser criada legislação a nível europeu para obrigar a existência de mecanismos de auditoria dos algoritmos e dos modelos de inteligência artificial, incluindo a explicabilidade de decisões, que vai mais facilmente ajudar-nos a combater as alucinações desta tecnologia. O que é uma alucinação? Uma alucinação é quando eu digo, por exemplo, que é eu perguntar onde é que foi a coroação do rei Charles, da Inglaterra, e, por exemplo, ele dizer que foi no Mosteiro dos Jerónimos em Lisboa. Pois. E ele diz aquilo com toda a naturalidade, e há uma alucinação. Porquê? Porque ele está a dar informação e aquilo que ele está a dizer pode até ser, de certa forma, coerente, simplesmente lógico. Errado. É lógico, mas é errado. Exato. Ok? Portanto, uma alucinação é isto, e pronto, e a tecnologia está agora, a tecnologia não, a parte legal e regulatória está a fazer este caminho para obrigar a que existam estes mecanismos de auditoria e que as decisões possam ser explicáveis. E eu tenho uma pergunta sobre isto, para os nossos ouvintes ficarem a pensar: será que a inteligência artificial está a ser usada pelos reguladores para regular a inteligência artificial? Não sei. Vamos ver. Hope not. Hope not. Depois, outra curiosidade: existem mais portugueses na internet desde o Covid, utilizam mais vezes e durante mais tempo e fazem mais coisas na internet. Portanto, Portugal na internet. É importante as marcas estarem online.
Pelo que tu tinhas partilhado comigo num dos nossos jantares, 40% das empresas 44. ainda não têm. 44. Em É Portugal. muita empresa sem presença digital. Eu conheço uma empresa espetacular que pode ajudar-vos nisso. Não, mas agora a sério, é mesmo muito importante as marcas estarem online. Comecem por um website ou comecem por uma rede social. Estejam online. Os vossos consumidores estão online, estão à vossa procura. À vossa procura, e se vocês não estiverem a ser encontrados, vocês estão a perder dinheiro. Portanto, exatamente. não façam isso, não deitem dinheiro ao mar, ok? Vamos digitalizar. Exato. Mais algumas curiosidades. A primeira compra online foi, ou aquelas que foram consideradas as primeiras compras online foram em 1994 e foi uma pizza na Pizza Hut e um CD do Sting numa loja que eu agora não me lembro o nome, acredito que não tenha sido na Pizza Hut. Pois, não faz muito sentido, apesar de ser redondo e ter... Okay. E depois temos também que o e-commerce de proximidade é uma tendência Sim. que está a aparecer por todo o lado. Já falámos sobre os implantes de retina. E existe também a questão de o mercado sénior online é cada vez maior e é cada vez mais ativo, faz cada vez mais coisas online. Portanto, é muito importante que os nossos serviços, os nossos produtos, as experiências online que nós damos aos nossos clientes estejam preparadas não só para as camadas jovens, mas também para as camadas mais séniores, porque existem experiências diferentes para cada um destes segmentos. Os jovens podem ter mais tempo e têm mais à vontade com a tecnologia e vão poder passar por processos mais complexos e não se importam. Os séniores querem as coisas mais simples. Exatamente. Okay? Portanto, temos que pensar nisso. É a acessibilidade, é o Opti-Channel, é ter isso em mente, não é? Exatamente. Quem é que nos está a ver, como é que a gente aborda. Exatamente. E para terminar com uma frase que não é minha, penso que é do Alexandre Danilo Fonseca, da ACEPI, que é: a internet do futuro será não só das coisas, mas das pessoas também. E aqui parafraseei um bocadinho, mas foi basicamente esta a ideia. Sim, porque havia muito aquela coisa da internet das coisas, agora é a internet das pessoas, sim. Está a haver este... Porque os dispositivos vão estar dentro de nós. Yeah. Sim, isso é verdade. Mas olha, antes de ires embora, não fujas, que eu tenho aqui uma pergunta sobre o método dos 4 quartos. Eu lembro-me que no último episódio disseste, ok, vamos testar fora de casa, fora do escritório, então vamos para o norte e vamos fazer o método dos 4 quartos. Conta-me tudo e não me escondas nada. Como é que correu? Ok. Correu bem no fim de semana, na preparação da viagem. No dia em que nós viemos também, segunda-feira, também correu bem. Confesso que quando tu passas a estar o dia inteiro num local onde estás a ir basicamente a eventos o dia todo, não vejo muita utilidade. Não é? A não ser que se tivesse segmentado e só vou a eventos neste quarto e eu no outro vou ficar noutro sítio, eu vou às bancas, mas no fundo, quando tu vais a um evento destes, é como se o teu tempo não fosse propriamente controlado por ti. Claro que tu podes escolher ir ou não ir às bancas, podes escolher ir ou não ir às apresentações, aos painéis, mas se existir um painel que é do teu interesse, acho que já que fizeste o esforço de ir, aproveita, não é? Claro. E foi um bocado isso que aconteceu esta semana, tanto ontem como anteontem. E pronto, e agora hoje já foi um bocado, outra vez não de uma forma consciente, mas já está um bocado mais organizado nesse sentido. O primeiro quarto foi para a gente se preparar, o segundo está a ser agora, estamos a gravar o podcast, vamos também daqui a pouco fazer o check-out e depois o terceiro vai ser a viagem de regresso e o quarto há de ser chegar. E estar com os nossos gatos, não é? Exato. Coitadinhos, eles devem estar cheios de saudades. Pois é, muita informação foi dada sobre a inteligência artificial, o impacto que ela vai ter na nossa vida e no nosso dia-a-dia, e é importante estarmos a par disso tudo para podermos estar com os nossos negócios preparados para todas as transformações que aí estão a chegar. Próximo ano, certamente estaremos cá novamente e super curiosos para ver que novidades é que o Portugal Digital Summit vai trazer. Até lá, nós vamos continuar a fazer o nosso podcast, continuar a construir as nossas soluções e continuar a contar com a presença dos nossos ouvintes do outro lado, tanto no Spotify como no YouTube e em todos os canais de streaming. Até ao próximo episódio. Boas vendas!
E portem-se bem.